Bom, vamos lá. A gente chegou no último capítulo da carta aos Romanos, o capítulo 16. E para ser bem honesto, quando a gente bate o olho pela primeira vez, ele parece ser só isso mesmo. Uma lista de nomes, sabe? E saudações, uma atrás da outra. É aquele capítulo que, vamos combinar, muita gente acaba pulando, né? Tipo os créditos finais da carta. Parece até meio anticlimático depois de 15 capítulos de uma teologia tão profunda. Mas, e se essa lista de nomes não for o fim, mas sim a chave de ouro que fecha e dá sentido a tudo que Paulo escreveu antes? Pois é exatamente essa a ideia. Romanos 16 é o momento em que a teoria vira prática na nossa frente. É a doutrina se transformando em comunhão real, em gente de verdade. A fé que justifica agora está gerando amizades que seriam impossíveis. A soberania de Deus se manifesta no serviço de um para com o outro. Essa lista não é um apêndice, gente, é a conclusão. E a primeira coisa que salta aos olhos nessa lista, de cara, é o papel central, fundamental que as mulheres tiveram na construção da igreja. E olha, no mundo romano do primeiro século, isso não era só incomum, era algo absolutamente revolucionário. A primeira pessoa que Paulo menciona é Febe. E ele não economiza nos títulos, não. Ele dá dois títulos de muito peso para ela. Primeiro, diácona, que é o mesmo termo grego usado para oficiais homens, o que indica uma posição de serviço e liderança reconhecida. E segundo, protetora, ou seja, uma patrona. Alguém com grana, com influência, que financiava a missão. Agora, pensem um pouco na responsabilidade disso. É quase certo que foi a própria Febe quem levou essa carta importantíssima nas mãos até Roma. Ela não era uma coadjuvante. Febe era uma líder, uma investidora do reino, uma peça-chave na engrenagem da propagação do evangelho. Logo depois, Paulo saúda um casal que era uma verdadeira potência, Priscila e Áquila. E aqui tem um detalhe que a gente pode ler rápido e nem perceber, mas que diz muito. Ele menciona a esposa, Priscila, antes do marido. Numa cultura extremamente patriarcal, isso era como colocar um holofote nela. Era um jeito de dizer, olha, o papel dela aqui no ministério é tão grande, talvez até mais visível, que o do marido dela. E aí a gente chega num nome que causou séculos de debate. Júnia. Paulo saúda Júnia e Andrônico e diz que eles são notáveis entre os apóstolos. A gramática grega aqui é a chave de tudo. A frase não quer dizer que eles eram apenas bem conhecidos pelos apóstolos, mas sim que eles se destacavam dentro do próprio grupo de apóstolos. E o detalhe final que muda tudo. Júnia, sem a menor dúvida, é um nome feminino. Mas calma aí, uma mulher apóstola? Antes de qualquer conclusão apressada, é fundamental entender que a palavra apóstolo no Novo Testamento não se limitava aos 12 originais. Existiam também os chamados apóstolos funcionais, missionários pioneiros, plantadores de igrejas, gente que era enviada para abrir novas frentes, como Barnabé e Silas. E tudo indica que Júnia e seu marido Andrônico eram uma dessas duplas apostólicas, verdadeiros desbravadores do evangelho. Mas a revolução que essa carta mostra não estava só no papel das mulheres, não. Se a gente continua lendo a lista, a gente vê o retrato de uma comunidade que simplesmente explodia as barreiras sociais do Império Romano. Aquela igreja era um mosaico social inacreditável. Na mesma lista, um do lado do outro, a gente tem Ampliato, um nome super comum para um escravo, e Erasto, o tesoureiro da cidade, um político de alto escalão. E talvez o mais tocante de todos, Rufo. A tradição antiga da igreja é quase unânime em dizer que esse é o filho de Simão de Cirene, aquele homem que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Pensem nisso. O filho do homem que carregou a cruz agora é um membro querido e amado da igreja em Roma. Que história de redenção. E como é que uma comunidade com gente tão diferente vivia essa unidade na prática? Paulo dá a dica. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, o beijo santo. Pode parecer um detalhe cultural, mas aquilo era uma bomba social. Lá fora, no mundo romano, um senhor e um escravo jamais, em hipótese alguma, trocariam esse tipo de saudação. Mas dentro da igreja, esse gesto simples era uma declaração para o mundo. Mas depois de celebrar essa comunidade tão viva, o tom de Paulo muda de repente. Ele sabia que uma comunidade tão bonita assim também é um alvo. E ele deixa muito claro. Uma comunidade construída sobre a verdade do Evangelho precisa ser protegida com unhas e dentes. A mesma doutrina que gera comunhão exige vigilância. Então, Paulo faz uma espécie de retrato falado daqueles que ameaçam a igreja por dentro. E o alerta é o seguinte:
Eles não parecem perigosos, muito pelo contrário. Eles chegam com palavras suaves e lisonjas. A estratégia deles é criar divisão, colocar a sã doutrina em dúvida e, no final das contas, servir a si mesmos, não a Cristo. E o alvo? O coração das pessoas sinceras, que não têm malícia. Então, qual é o antídoto para isso? Não é só ter líderes muito inteligentes. A maior defesa é a saúde da comunidade inteira. Uma comunidade onde as pessoas são, como ele diz, obedientes de coração à verdade que aprenderam. Uma igreja que é sábia para o bem, mas simples e inocente para o mal. Essa unidade, essa saúde coletiva baseada na verdade, que, segundo Paulo, vai esmagar a Satanás debaixo dos seus pés. No fim das contas, o ponto é este. Romanos não termina com um tratado de teologia abstrata, termina com uma lista de amigos. Uma igreja saudável, como essa que Paulo descreve, não é só uma igreja que tem a doutrina certa, ela é relacionalmente viva. Não é só vigilante contra o erro, ela é apaixonadamente focada na glória de Deus. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que não quer calar. A nossa experiência de igreja se parece mais com um evento de domingo ou com essa rede de relacionamentos de verdade, com gente de todo tipo, servindo, amando e protegendo uns aos outros? Porque Romanos 16 nos mostra, de um jeito brilhante, que a teologia mais profunda do mundo não serve para nada se não terminar no amor mais prático que existe.